Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia 2 de fevereiro, estou feliz, que é aniversário da minha querida mãe, 93 anos, que maravilha. E quero dar os parabéns a todos que fazem aniversário hoje e todos os dias também, claro. Estamos de volta para conversar mais um pouco sobre tudo o que acontece nesse nosso Brasilzão velho de guerra. E nada é fácil. Nada é fácil, cada dia que passa nós recebemos uma notícia diferente, sempre carregada de narrativas contra os conservadores, e obviamente que isto para nós não é nada bom. Por isso eu disse aí no texto do vídeo que todo cuidado é pouco, e às vezes nós precisamos fazer este alerta para que as pessoas fiquem mais atentos e não caiam nas armadilhas, né? Se dependermos das manchetes do dia a dia, dá até para acreditar que o nosso governador Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo já está afiliado ao PT. Quem lê as manchetes do dia fala, não, já virou a casaca. E que ele é um eleitor e um apoiador daquele inquilino do Planalto. E não é nada disto. E por que eu estou falando desse assunto? Porque hoje de manhã aconteceu aquele evento lá no Porto de Santos, na cidade de Santos, onde eu morei quando era criança, né? E esse evento foi realizado de forma toda muito planejada e preparada para que a imprensa desse as manchetes certinhas, como se ali houvesse um acordo ideológico entre o atual presidente e o governador paulista. E nada disso. O que estava acontecendo é que eles firmaram finalmente um acordo para a construção do túnel Santos-Guarujá e para outras obras também na Baixada Santista, mas especificamente no Porto de Santos, onde o governo federal entrará com 50% dos custos da obra e os outros 50% será um custo do governo do estado de São Paulo, como queria Tarcísio de Freitas. Na semana passada, o governo federal chegou a anunciar que quem faria o túnel era o governo federal através do seu PAC, o PAC 3. PAC, para quem não se lembra, além de ser um projeto aí de aceleração, né, como eles costumam dizer, de crescimento, etc. e tal, também é aquele pacote de obras que nunca se acabam. O dinheiro sobe, mas as obras não chegam. Bom, finalmente resolveram então entrar no acordo, vai ser meio a meio, e obviamente isso é importante para o governador, porque o túnel do Santos ficará marcado como uma obra feita em seu governo, enquanto ele foi governador de São Paulo. E também existem projetos para se construir um aeroporto também em Santos. Não sei se é uma boa ou não, mas são vários projetos. O que importa, o que eu quero dizer é o seguinte, que entre câmeras, filmadoras e jornalistas com cara de desinteressados, mas que na verdade estavam preparando as anotações como foi ali planejado por seus editores, tudo ficou parecendo que aquele encontro era um encontro 100% petista e que o governador Tarcísio de Freitas havia aderido ao governo. Por quê? Porque o tal mandante brasileiro, ele aproveitou a situação, não somente para tirar fotos, né, para dar um abraço no governador, mas ele disse coisas interessantes, como o bom malandro que é. Tarcísio de Freitas foi assessor do diretor do DENIT no meu segundo mandato. Depois foi diretor do DENIT no mandato de Dilma Rousseff. Não consigo entender como Tarcísio de Freitas foi ser ministro no antigo governo. Olha só que jogada malandra. Que jogada malandra. Dando a entender o seguinte, que não dava para imaginar, porque o atual inquilino aí do Planalto tinha certeza que o Tarcísio era petista. E o Tarcísio de Freitas já cansou de afirmar em alto e bom som: não sou e nunca fui do PT. Eu trabalhei no governo e não dentro do PT. E nem foi no governo federal. Mas o mandatário brasileiro veio com essa.
né? E disse que o Tarcísio terá todo o apoio necessário do governo federal. Vai ter tudo comigo. Comigo aqui é só chegar e pedir que você vai ser muito bem atendido. Enquanto isso, claro, a imprensa ali ficava em êxtase, tirando foto, todo mundo com aquele sorrisinho de quem vai mamar alguma coisa, né? Mas nós, obviamente, olhamos com outros olhos. E a prova da malandragem está que ontem mesmo, Márcio França, né? Ele se transformou no ministro nanico de um ministério para lá de nanico, chegou a dizer que o Tarcísio finalmente fez o L. Olha só que malandragem. Isso saiu na rede social dele de ontem. Tudo para jogar o governador de São Paulo contra os conservadores, ou vice-versa. Fazer com que os conservadores olhem Tarcísio com desconfiança. E não é nada disso. Temos que ficar atentos, porque a intenção deles é esta. É jogar o povo contra o governador paulista, que é, sim, um fortíssimo candidato a qualquer coisa que ele bem entender. E vai influenciar eleitores para votarem em prefeitos paulistas, com certeza. Muito bem. Por isso mesmo, temos aí que saber decifrar as intenções do mandatário brasileiro, né? E temos que também saber interpretar as necessidades do governador Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque ele governa um estado inteiro de São Paulo e o estado depende sim do governo federal para muitas obras. Depende, querendo ou não, gostando ou não, tem momentos que o governo precisa estender o pinico para o governo federal. Então, a gente tem que prestar muito bem atenção nesse momento. Temos que, como se diz, saber separar o joio do trigo. E, claro, não se deixar levar pelas manchetes que tentam derrubar a imagem de Tarcísio de Freitas com os conservadores. Ele já cansou de enaltecer a gestão de Jair Bolsonaro, já cansou de dizer que sua carreira ele deve a Jair Bolsonaro. Ele é sim apoiador de Jair Messias Bolsonaro. E não vai ser agora que ele vai virar a casaca. Não é porque deu um abraço no camarada que ele vai deixar de ser apoiador de Jair Bolsonaro. Não, muito pelo contrário. E principalmente porque ele sabe que seu futuro político também depende dos votos conservadores. Ele sabe que depende dos apoiadores de Jair Bolsonaro para que ele consiga dar andamento ao seu projeto político. Mas o que seria, vamos dizer assim, desse desgoverno, se não fossem as narrativas que eles precisam criar todo santo dia? Será que eles já conseguiram levar algum projeto, alguma pauta política adiante, sem ter a necessidade de criar uma narrativa, sem ter a necessidade de comprar votos no Congresso Nacional? Não, que eu saiba, nada. Nada eles conseguiram se não usarem desses métodos. Eu acho até que esse papinho hoje, ficar abraçando o Tarcísio de Freitas, de dizer que tudo que ele quiser ele vai conseguir no governo, etc e tal, é para chamar atenção, atrair atenção, para que a gente esqueça que ontem, aquele que ele escolheu como ministro da Justiça e agora mandou ele para o Supremo, disse que não podemos mais manter presos pessoas com pequenos crimes. Temos que fazer um projeto de lei, aliás, ele vai apresentar no Senado, porque até o próximo dia 22 ele está senador agora. Ele vai apresentar um projeto de lei para desencarceramento de pequenos crimes. Roubou um celular? Que é isso, deixa quieto. Roubou a carteira? Não tem problema. E ele disse que dessa forma vai ser melhor, porque uma pessoa que rouba um celular e vai para a penitenciária, ele sai de lá mais bandido do que entrou. Mentira! Porque, obviamente, o camarada que rouba um celular, rouba uma carteira e sabe que nada acontece com ele, ele vai roubar muito mais, vai praticar outros crimes por conta dessa facilidade. Então, como não caiu muito bem, precisava de uma narrativa nova hoje, nada como uma foto num presidente petista abraçando um governador bolsonarista.
É por isso que nós sabemos que hoje existem muitos vilões na política. Brasília é carregada de vilões. E aí eu pergunto, quais são os vilões de Brasília? Sabendo que um voltou ao local do crime. O outro escondeu as imagens do ministério. Um outro escondeu as filmagens do aeroporto de Roma. Outro estava passeando dentro do Palácio do Planalto enquanto acontecia um quebra-quebra. E um outro ainda disse que seria pendurado na Praça dos Três Poderes depois de sequestrados. Então quem seriam os vilões? Seria a Suprema Corte? Seria uma CPMI que aconteceu e não deu em nada? Seria a Itália? Seria o GSI? Ou seria um ministro? Então, claro que todos vocês sabem a resposta, não sou eu que preciso dizer, né? Mas mesmo assim, as questões continuam sendo usadas para manter as narrativas vivas na mente das pessoas, principalmente aquelas mais distraídas entre os brasileiros. Porque aquele ministro foi agredido no aeroporto em Roma, porque ele ia ser sequestrado e pendurado na Praça dos Três Poderes. Porque os bolsonaristas fizeram invasão e depredação dos prédios públicos. Por acidente as imagens do ministério foram apagadas, e por aí afora. E a imprensa vai dando explicações para todos esses acontecimentos absurdos que nunca são provados, porque não podem ser provados. Claro que a cada situação dessas que eu apresentei já protagonizou várias narrativas exaustivamente apresentadas pelos meios de comunicação para exigir de Jair Bolsonaro uma explicação contrária a cada dia, para exigir que o ex-presidente todo santo dia tenha que desmentir alguma coisa, levando-o a uma exaustão, como se ele estivesse aí gritando no vácuo, gritando e ninguém estivesse ouvindo o ex-presidente. Pior, que é um grito cada vez mais desesperador em busca de um sinal que abra os olhos daqueles que o perseguem. A perseguição é demais. Isso leva a pessoa ao cansaço, ao desânimo, ao desespero. Imaginem os senhores, já são quase 6 anos, porque mesmo antes de sentar na cadeira do Palácio do Planalto já vinha sendo atacado. Quase 6 anos sendo agredido, ofendido, humilhado, xingado, maltratado, e ele todo santo dia tendo que se defender. Ontem, quando nós ouvimos e vimos, sua entrevista lá no OS Sem Filtro, onde mais uma vez a audiência explodiu, foi sensacional, diga-se de passagem, ficou claro a forma angustiante de como ele falava, as palavras fortes que ele emitiu, palavras angustiosas, quase desesperadoras, como se ele estivesse dizendo: acreditem em mim, pelo amor de Deus. Vejam o absurdo, a que ponto chega uma pessoa honesta, inocente, injustamente atacado, tendo que convencer que é inocente, já que ninguém consegue provar seus crimes. Ninguém consegue provar que ele cometeu um ato falho. Não um ato falho, porque ato falho todo mundo comete no santo dia, somos humanos. Mas ninguém prova que ele cometeu um crime de fato. Ele até convocou a população para no próximo dia 27 ir a São Sebastião fazer uma manifestação onde ele terá que dar explicações sobre a baleia. Outro dia eu coloquei no Twitter, no Instagram, um videozinho mostrando o turismo para ver as baleias, para ver a Jubá, inclusive com uma repórter da Rede Globo dentro do barco. As pessoas pagam R$300 para ir verem e tirar fotos de baleias. O próprio Ministério de Pesca tem um nome certo aí, que é o Ministério, vou falar Ministério da Jubá, vai? É um setor que cuida das baleias Jubá, sei lá. Diz que
eles faturam 500 milhões de reais ao ano com o turismo. Quem quiser, vai lá no meu Twitter, lá no meu Instagram, que vocês vão achar o vídeo. As pessoas tirando foto, a repórter até diz, eu queria pôr a mão na baleia. Mas é o Bolsonaro que vai ter que explicar por que ele atrapalhou a baleia. Então, meus amigos, felizmente, nós conservadores conseguimos enxergar essa verdade. Felizmente, não somos cegos. Temos vários neurônios, não temos somente meio, né? E conseguimos perceber antes mesmo do presidente Jair Bolsonaro dizer alguma coisa, nós conseguimos entender as verdades que ele vai dizer. Porque nós conhecemos, decore e salteado, tudo que ele já fez pelo Brasil e tudo aquilo que ele não fez, mesmo sendo acusado de ter feito. Então a gente consegue entender muito bem. A Lava Jato foi desmontada por completo e todas as provas levantadas pela Polícia Federal, todas as acusações do Ministério Público Federal foram jogadas no lixo para que ele voltasse ao local do crime e agora está lá sentado no palácio. As imagens do Ministério da Justiça, daquele dia 8, foram apagadas, como disse o Dino. Mas será que foi apagada também das nuvens? Porque se foi a propósito. Ora, e ninguém em sã consciência acredita nessa balela dele. Ontem, completou 203 dias, onde todos os brasileiros estão esperando para assistir às imagens da agressão daquele ministro lá em Roma. Mas está em sigilo. Está mais escondido que cabeça de bacalhau. Por quê? Por que não mostra? Porque não convém. Não tem sentido. O general Gonçalves Dias, amigo de anos do atual mandatário, anda tranquilamente no meio das ruas, livre, leve e solto, sem dar explicações a ninguém, sem ler, sem documento, né? Sendo que estava lá no meio da bagunça. Ele sabia o que ia acontecer. E as provas que o ministro ia ser sequestrado a caminho de Goiás e depois ia ser pendurado em praça pública. Cadê? Então são narrativas que eles dizem, mas não provam, não mostram para a população. E as provas de acusações contra o Jair Bolsonaro também não mostram. Fica tudo na narrativa. Quem é que confirma essas verdades? A imprensa. Porque a imprensa todo dia fala da mesma coisa, de forma afirmativa, nunca de forma cautelosa, nunca usando o termo talvez, pode ter acontecido, quem sabe. Não, é sempre afirmando. Então, claro que o mandatário, malandro como conhecedor dos caminhos políticos de Brasília, ele conhece esses caminhos nebulosos. Pega um evento igual de hoje para abraçar o Tarcísio e fazer com que a população comece a atacar o governador paulista, para tirar a força bolsonarista de São Paulo. Então não podemos cair nesta. Tarcísio de Freitas está fazendo o que tem que ser feito, trabalhando pelo Estado, precisou sentar e conversar com o presidente do país, depende de verbas, não tem jeito. Sozinho não poderia construir o túnel. Então, vamos ficar de olhos abertos, vamos ficar atentos, porque joguinhos sujos como esse vão surgir muitos ainda pela frente, e nós não podemos entrar nessa conversa mole para boi dormir. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostaram, deixe os likes, chamem os amigos para assinarem o canal, para fazerem parte do Terra Brasilis News, para que o canal ande, para que o canal cresça. Conto com a ajuda de todos vocês, quem puder ajudar, obviamente, né? E desejo a todos aí um excelente fim de noite, muito bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.